Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Eu te conheço e te faço conhecer, te amo e te faço amar, te sirvo e te faço servir, te louvo e te faço louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. Daniel, capítulo 13. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em casa dele, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Havia sido nomeado juízes naquele ano, 2 anciãos do povo aos quais se aplicavam bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu na Babilônia, de anciões juízes que passavam por dirigentes do povo. Esses 2 personagens frequentavam a casa de Joaquim, donde vinham consultá-lo todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os 2 anciãos viram-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se aproximaram por ela e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra do comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíram cada um para o seu lado, mas havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar. Perguntando um ao outro o motivo de sua volta, confessaram-se sua complacência. Combinaram então um encontro onde pudessem surpreender sozinho. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou, como de costume, com as 2 empregadas e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos, escondidos, que a espreitavam. "Trazei-me", disse ela às 2 empregadas, "óleo e unguentos, e fechai as portas do jardim para eu me banhar." O que elas fizeram por sua ordem, as portas do jardim estando fechadas, saíram pela porta do fundo, para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se encontravam escondidos. Apenas saíram os 2 homens precipitando-se em direção a Susana. "As portas do jardim estão fechadas", disseram-lhe. "Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos te denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo, e que foi por isso que fizeste sair suas servas." Susana exclamou tristemente: "Que angústias me envolvem por todos os lados. Consentir, eu seria condenada à morte. Recusar, nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor." Susana soltou grandes gritos e os 2 anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar e os criados enrubesceram-se, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os 2 anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: "Mandem buscar Susana, filho de Elcias, a mulher de Joaquim." Foram-na buscar e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de que pudessem, pelo menos, fartar-se de sua beleza. Os seus
choravam, assim como seus amigos. Os dois anciões levantaram-se à vista de todos e puseram a mão sobre a sua cabeça. Enquanto ela, debulhada em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciões disseram então: quando passeávamos pelo jardim, ela entrou com suas 2 servas. Depois fechou a porta e mandou-as embora suas acompanhantes. Então um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontrávamos em um recanto do jardim, diante do qual, desenvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem porque era mais forte do que nós e fugiu pela porta aberta. Nos apanhamos, mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunha do fato. Confiando nesses homens, que eram anciões e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam. Sabeis que isso é um falso testemunho que levantam contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração, como levassem para a morte. O Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: sou inocente da morte desta mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, do meio do círculo que se formara, disse: Israelitas, estáis loucos? Eis que condenais uma israelita sem interrogatório e sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses 2 homens contra ela. O povo apressou-se em voltar. Os anciões disseram a Daniel: vem sentar conosco, esclareça-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um do outro, exclamou Daniel, e eu os julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometestes outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem diz: não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a vistes, disse-nos, debaixo de qual árvore os viste juntos? Debaixo de um lestício, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com sua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. A afastar um homem, Daniel mandou ouvir o outro, dizendo-lhe: filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te seduziu e a complacência que te perverteu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais por medo entraram em relação convosco. Mas eis uma filha de Judá que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sobre qual árvore que os surpreendeu em intimidade. Sobre um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferiste uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor que empunha a espada, prestes a serrar-te pelo meio para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e a bendizer a Deus por salvar aqueles que nele põem sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os 2 anciões, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou ter dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinha querido ferir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquela noite, foi poupada a vida de um inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. Daniel gozou desde então de uma alta consideração entre seus concidadãos. Daniel, capítulo 14. Tendo-se reunido o rei Astiages e seus antepassados, Ciro, o persa, subiu ao trono. Daniel era conviva do rei e mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de bronze, ártabes de farinha, 40 cordeiros e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: por que não adoras Bel? Por que? Respondeu Daniel. Não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra, e que exerce seu poder sobre todo homem. Assim sendo, continuou o rei, Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês o que ele come e que bebe todos os dias? Daniel, pôs a se rir. Desengana-se, ó rei, disse ele. Este Deus é de barro por dentro e de bronze por fora.
ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e disse-lhes: Se não me disserdes quem come essas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absorve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: Que se faça segundo o que disses. Os sacerdotes de Belos eram 70 em número, sem contar suas mulheres e filhos. O rei foi com Daniel ao templo de Bel. Os sacerdotes disseram: Nós saímos, manda trazer o rei e os alimentos e o vinho misturado. Depois fecha a porta e lacra com teus sinetes. Se amanhã cedo, quando vieres ao templo, verificares que tudo não foi comido por Bel, nós morreremos, do contrário será Daniel quem terá caluniado. Tinha completa confiança porque debaixo da mesa havia feito uma abertura secreta, pela qual penetrava habitualmente para consumir as oferendas. Mas após a saída deles, quando o rei acabara de depor as oferendas diante de Bel, Daniel ordenou aos criados trazerem cinza, a qual espalhou pelo templo todo na presença do rei. A seguir saíram fechando a porta e, depois de tê-la lacrado com seu sinete real, retiraram-se. Durante a noite os sacerdotes introduziram-se como de costume no templo com suas mulheres e filhos. Comeram e beberam tudo. Ao amanhecer o rei veio Daniel. Os selos, disse, estão intactos, Daniel. Intactos, ó rei. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e exclamou: Tu és grande, ó Bel, tu não nos enganastes. Mas Daniel pôs-se a rir e impediu o rei de entrar mais adiante. Olha o chão, disse-lhes. De quem são esses passos? Vejo que de fato, respondeu o rei, passos de homens, de mulheres e de crianças. E uma cólera violenta apoderou-se dele. Então mandou prender os sacerdotes com suas mulheres e filhos, os quais lhe mostraram as entradas secretas por onde se introduziram para vir consumir o que havia na mesa. O rei mandou matá-los e pôs a Bel à disposição de Daniel. O destruiu, assim como seu templo. Lá havia também um grande dragão que os babilônios veneravam. O rei disse a Daniel: Pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come, bebe, tu não podes negar que seja um Deus vivo. Adoram então. Eu adoro, replicou Daniel, unicamente o Senhor meu Deus, porque ele é um Deus vivo. O rei: Dá-me licença para fazê-lo, e sem espada nem bastão matarei o dragão. Eu te concedo, disse o rei. Então Daniel tomou Bel, gordura e pêlo, coziu-os tudo junto e fez isso umas bolhas, e meteu-as na boca do dragão, que estourou e morreu. Daniel exclamou: Eis aí o que adorais. Quando os babilônios souberam, ficaram sumamente indignados e amotinaram-se contra o rei. Aos gritos de: O rei tornou-se judeu, destruiu Bel e agora fez perecer o dragão e matar os sacerdotes. Vieram à presença do rei e disseram-lhe: Entrega-nos Daniel, do contrário nós te mataremos bem como toda a sua família. Diante da violência com que ameaçavam o rei, viu-se forçado a entregar-lhes Daniel, que lhes jogaram na cova dos leões, onde permaneceu 6 dias. Na cova havia 7 leões, aos quais davam cotidianamente 2 corpos humanos e 2 carneiros. Porém, daquela vez, nada lhe foi distribuído ao fim de que devorasse Daniel. Ora, o profeta Abacuque vivia naquele tempo na Judéia. Acabava de cozinhar um caldo e picava pão dentro dele com uma panela, para levá-lo aos ceifadores no campo. Mas um anjo do Senhor disse-lhes: Leva esta refeição à Babilônia, a Daniel que se encontra na cova dos leões. Senhor, disse Abacuque, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Então o anjo, segurando pelo alto da cabeça, transportou-o pelos cabelos em fôlego até a Babilônia, em cima da cova. Daniel, Daniel, chamou: Toma a refeição que Deus te envia. E Daniel respondeu: Ó Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonaste os que vos amam. Depois disso, pôs-se a comer enquanto o anjo do Senhor transportava de volta Abacuque ao seu domicílio. Ao 7º dia viu o rei chorar Daniel. Ao acercar-se da cova, porém, olhou para dentro e aí avistou Daniel sentado, e bem do alto exclamou: Vós sois grande, Senhor Deus do Daniel. Não existe outro Deus além de vós. Mandou retirá-lo da cova dos leões e lá jogou todos aqueles que haviam tentado eliminá-lo, os quais foram imediatamente devorados sobre seus olhos. Então disse o rei: Que todos os habitantes da terra reverenciem o Deus de Daniel, porque é um Salvador que opera sinais e prodígios em toda a terra, e salvou Daniel da cova dos leões.